Vocês estão bem? Você já virou para a pessoa que está do seu lado e perguntou para ela se ela tem expectativa no culto? Aproveita. Por que vocês são tímidos? Ei, o Senhor não te deu espírito de medo, mas Ele te deu espírito de ousadia. Então vira para a pessoa do seu lado e fala: você já gerou expectativa para o culto de hoje? É legal isso, essa comunhão, é bom isso. Não tenha vergonha do seu irmão. Nós somos uma grande família. Nós somos uma grande família. Vocês que vieram nos visitar pela primeira vez, sinta-se amado por nós. Vocês são bem-vindos aqui. E vocês fazem parte dessa família, da família do Senhor. Amém, querido? Aleluia, glória a Deus. Eu estou muito animada com aquilo que o Senhor irá fazer hoje. Aleluia, Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. Queridos, em 1 Tessalonicenses 5:18, não precisa abrir, mas diz assim, ó: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para com quem? Para com vocês. Amém? Nós temos razões para nós nos alegrarmos no Senhor, né? Nós temos razões para nós nos alegrarmos porque nós estamos na casa do Senhor. Nós temos razões porque o Senhor colocou uma igreja perto de você. Amém? Você se alegra com essa igreja? Você se alegra com o seu irmão que está aí do seu lado? Com essa família que eu iniciei o culto, a ministração falando? Aleluia, glória a Deus. Sabe, nós temos muitas coisas para nós nos alegrarmos. Nós temos muitos motivos para nós nos alegrarmos no Senhor. Ai, Ele é um bom Pai. E eu estou muito animada hoje para estar falando com vocês. Amém, queridos? Sabe, você já agradeceu ao Senhor por aquilo que Ele fez na sua vida? Por aquilo que Ele vai fazer hoje, essa semana? Por aquilo que o Senhor irá fazer na sua vida semana que vem, na outra, e na outra, e na outra? Sabe, a palavra que subiu ao meu coração agora são novidades de vida surgindo para você. Amém. Na verdade, presentes inesperados. Se você crê nisso, você recebe, você pega. Amém? Eu peguei para mim aqui. Sabe, hoje eu quero falar um pouco com você sobre isso, sobre gratidão. Sobre gratidão. O Senhor essa semana falou bastante comigo sobre isso. Sobre gratidão. Essa palavra acelerou o meu coração, me impulsionou. E eu fui estudar mais um pouco sobre isso, para entender um pouco disso que o Senhor estava querendo falar comigo. Saiba que o Senhor, Ele fala primeiro comigo, com o ministro, e depois Ele nos direciona a levar para a igreja. Então, receba essa palavra com muito amor. Amém? Sabe, fique ligado para aquilo que o Senhor irá fazer hoje. Se você ficar ligado, eu tenho certeza que você vai sair daqui transbordando. Mas é aquilo que eu falei no início, sabe? É aquilo que eu falei no início. Você precisa gerar expectativa no seu coração. O Senhor, Ele trabalha com as expectativas que nós estamos gerando. Se você não esperar nada, eu não posso fazer nada por você. Mas agora, se você está com expectativa de sair daqui com alguma coisa, ei, querido, Ele é fiel para cumprir isso. Amém? Então, gere expectativa no seu coração. Amém? Se você não sabe, eu até quero pedir para a comunicação. Eles ficaram assustados lá. Para colocar o banner do tema da nossa igreja. Acho que tem aí, né? Um verdinho. Sabe, o tema do nosso ano, para 2024, a visão da nossa igreja, é o ano de... Vocês precisam saber isso. Realmente a gente precisa colocar mais... colocar o banner aqui mais vezes. No tema do nosso ano, para a visão da nossa igreja é inaugurações.
Sabe, queridos, eu tenho certeza que tem coisas grandiosas do Senhor chegando para a sua vida. Coisas grandiosas do Senhor chegando na sua vida. Eu tenho convicção disso, sabe? Isso tem saltado muito forte dentro de mim. Sabe, realmente eu declaro você inaugurando aquilo que você necessita. Eu declaro vocês inaugurando uma boa casa, um bom apartamento. Eu declaro vocês inaugurando, não sei o que você precisa, o que você precisa, um emprego. Eu declaro vocês inaugurando um emprego. Eu declaro vocês com os seus filhos em uma boa escola. Vocês tendo suprimento para sua casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe, inaugurando tudo aquilo que realmente está dentro do seu coração, e que muitas vezes vocês deixaram ali parado. Esse ano o Senhor está te despertando para você movimentar isso. Movimentar aquilo que está parado dentro de você. Aleluia. Glória a Deus. Ai, aleluia. E deixa eu falar uma coisa, com muito amor. E se ainda não se manifestou, você pode estar pensando assim: para mim não aconteceu nada ainda. Ei, só é o início do ano. Nós só estamos em abril ainda. Tem tempo. Tem tempo. Persista, fique firme na palavra. Não abra mão dessa palavra. Que coisas grandiosas irão acontecer na sua vida. Mas você precisa ter convicção daquilo que você quer. E você não pode abrir mão disso. Amém? Amém, igreja? Aleluia. Sabe, isso é um início de ano de coisas extraordinárias no Senhor. Vocês não vão viver coisas naturais. Vocês vão viver coisas sobrenaturais no Senhor. Coisas sobrenaturais. Na sua família, na sua vida, no seu emprego. Se você faz alguma faculdade, algum curso superior, o Senhor está te surpreendendo. Essa semana, boas notícias vão chegar para você. Sabe, Ele tem novidades de vida para você. Ele tem novidades de vida para sua família. Grandes coisas tem o Senhor. Sabe, realmente eu declaro vocês desfrutando do sobrenatural do Senhor sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus. Sabe, pastor, eu declaro isso para a nossa igreja. Em nome de Jesus. Aquela oferta que um dia foi declarada pela boca do Alan, chegando logo. Em nome de Jesus. O Senhor sabe qual que é o valor. E a gente crê que essa igreja vai receber isso. Só que para a igreja receber, vai surgir na sua vida primeiro. E da sua vida vai sair isso para a igreja. Amém, queridos? Então agarre essa palavra. Firme, persista. Amém? Abra comigo em Efésios 1:3. Efésios 1:3. Diz assim, ó: Bendito Deus o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais. Olha o que diz lá, ó. Que tem nos... Está aqui. O qual nos... abençoou com todas as sortes. Você pode declarar isso? Qual nos... abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Amém, queridos? Sabe, essa bênção, ela não é só financeira. Muitas vezes, quando a gente pensa numa bênção, a gente só vai pensar financeiramente falando. Mas não é só isso. Essa bênção é para que você tenha um quê? Uma boa jornada. Amém? E pensando nisso, em ações de graça, em gratidão, eu gostei daquilo que o Rick Renner, que é um autor que nós geralmente indicamos para ler alguns livros dele. Então, se você quiser se aprofundar mais em algumas coisas, ele é um bom autor, tá bom? Rick Renner. E ele diz assim no seu livro Pedras Preciosas: a expressão ação de graça é a palavra grega eucaristia, composta pelas palavras eu e charis. A palavra eu significa bom.
significa bem. Indica o quê? Uma boa disposição geral, né? Uma sensação incrível, boa sobre algo. Vocês estão entendendo? E charis é a palavra grega que significa graça. Amém? Então, quando essas duas palavras, elas são combinadas, elas formam a palavra Eucaristia, como eu disse, e que descreve o quê? Um derramamento de graça, um derramamento de sensações maravilhosas, né? Que fluem de um coração grato. Então, ações de graças é isso, né? E o que ele está querendo dizer com isso, né? Que é um quê? Um transbordar de dentro para fora, né? Ele gera ótimos sentimentos que fluem de dentro do nosso coração para fora. A algo ou alguém. Vocês conseguiram entender então o que significa a palavra ações de graças? É algo bom que flui de dentro para fora, para algo ou para alguém. Então, queridos, isso precisa fluir de nós. Amém? Precisa transbordar de dentro de você ações de graças, ações de agradecimento por algo, por alguém, por alguma situação, por alguma circunstância que está acontecendo na sua vida. Glória a Deus. Sabe, ter um coração grato, muitas vezes, eu quero que você entenda isso, não é o suficiente. Como assim, Amanda, ter um coração grato não é suficiente? Né, a Bíblia, ela sempre vai estar falando de gratidão, conectado ao que é uma ação. Sempre tem que ter uma ação. E agora vocês vão entender aonde eu quero chegar com isso, né? Agora, ação de graça você precisa demonstrar. Não pode só estar aqui. Entende? Só dentro do seu coração. As pessoas vão saber que você está transbordando gratidão se você não abre sua boca? Eu creio que não, né? Elas vão saber que você está alegre, você está feliz com aquilo que está acontecendo na sua vida, se você não manifesta isso de alguma forma? E não, né? Então precisa ter uma ação que corresponda a isso que está dentro de você, a essa animação. Quando eu falo para vocês que nós não podemos ser uma igreja, principalmente nos louvores, quando eu ministro aqui louvor, eu falo, não somos uma igreja quieta, não podemos ser uma igreja, porque eu tenho certeza que você agradece ao Senhor porque Ele se entregou naquela cruz. E é a sua forma de gratidão a Ele é ficar em silêncio? Ah, não, né? É falar, Pai, obrigado. Não é? Eu quero dar um exemplo para vocês sobre o que eu estou falando na prática. Abra comigo em Lucas 17. Lucas 17, 11. Talvez seja bem conhecido, mas é um bom exemplo do que eu quero falar com vocês. Diz assim, Lucas 17, 11. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, isso aqui era Jesus falando para eles. Enquanto eles iam, foram purificados. Eles foram curados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu, ou dando-lhe graças. Esse era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Então, no 19, então ele lhe disse, levante-se e vá, a sua fé lhe salvou. Amém. Aleluia!
Isso é um bom exemplo para nós, né? Gratidão é a porta aberta da manifestação da vontade do Senhor na nossa vida. Sabe, isso precisa estar dentro do nosso coração, esse entendimento, né? Naquela época, as pessoas que tinham lepra, elas não podiam fazer parte da sociedade. Elas eram excluídas. Elas não podiam ficar num grupo ou com alguém da sua família, não podiam ficar perto de ninguém, porque eles eram considerados o quê? Impuros. Impuros. Sabe? E quando eles viram Jesus, e o Senhor falou, vá, andem, e eles começaram a ver que eles estavam sendo curados, eu imagino, né? Não está isso na palavra, mas eu fico me imaginando, né? Que eles pensaram, agora nada me para, eu estou curado, eu posso fazer parte da sociedade, né? Eu posso fazer parte daquele grupo que eu tinha vontade de fazer parte antes. E eles não pensaram duas vezes, eles seguiram seus caminhos. Mas teve um que entendia o poder da gratidão. Teve um que entendia o poder da gratidão, o poder que tinha naquilo ali. Amém? Sabe, e esse ele não voltou cabisbaixo. A Bíblia, ela é muito clara nisso. Ele voltou o quê? Gritando, louvando a Deus em alta voz, sem vergonha, sem medo. Ele não estava nem aí se tinha pessoas olhando para ele, mas ele falou, louvado seja Deus, porque eu fui curado. Ei, Pai, eu rendo graças a Ti. Aleluia! Ele teve uma ação correspondente àquilo que estava dentro do coração dele, que era a gratidão ao Senhor, porque o Senhor o curou. Qual tem sido a sua ação correspondente por aquilo que o Senhor tem feito na sua vida? Qual tem sido a sua ação? Aleluia! Sabe, se o Senhor fala na sua palavra, Ele é fiel para cumprir. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. Ele não lança em rosto. Tenha convicção daquilo que está na palavra. E seja grato ao Senhor. Amém, igreja? Sabe, uma árvore, ela é conhecida pelo seu fruto. Não, certo? Qual é o fruto que as pessoas estão reconhecendo em você? Glória a Deus. Sabe, as pessoas vão reconhecer aquilo que está dentro de você, como eu disse, e eu quero falar novamente. Se você expressar. Ninguém aqui adivinha. Amém? E eu falo com muito amor para vocês, porque eu estou aprendendo essa semana a ser grata. Eu estava falhando. O Senhor tem feito tantas coisas na minha vida pessoal, na minha vida familiar, no meu casamento, na minha vida ministerial. E eu estava falhando em agradecer ao Senhor. E eu não quero que aconteça isso com vocês. Eu não quero que a gente se perca nisso. Aleluia. Sabe, aquele homem, ele reconhecia o poder que tinha em Jesus. E gratidão é reconhecer o que Deus faz para nós. Ele reconhecia, ele tinha convicção daquilo. Sabe, você tem oportunidade todos os dias de agradecer ao Senhor. Você acorda vivo. Você acorda numa casa. Você tem uma cama para dormir. Você tem um lugar que você pode se assentar e repousar. Quantas pessoas, infelizmente, aí fora não tem isso? Aleluia! Agradeça o Senhor nas mínimas coisas, não são só nas coisas extraordinárias, nas coisas grandiosas que acontecem na sua vida, não. Mas louve a Deus, porque você tem vida. Louve a Deus, porque tudo aquilo que é necessário para você cumprir o seu propósito aqui na terra, Ele está colocando na sua mão. Sabe, Deus
Ele acrescenta mesmo bênção. Entenda isso. É Deus, Ele acrescenta a bênção. Aonde a gratidão. Glória a Deus. Amém. Agradeça ao Senhor aí. Ele não coloca a bênção onde há murmuração. E eu quero falar isso com vocês. Sabe, a gratidão, ela sempre vai vir antes da nossa bênção. Sabe, coisas extraordinárias podem acontecer na sua vida quando você é grato ao Senhor. Amém? E esse samaritano, entenda, olha que interessante. Além dele receber o milagre dele, da cura física dele, que já era poderoso, que já era extraordinário, ele recebeu um plus. Ele recebeu algo a mais. E o que era? Que era a salvação. Vocês estão entendendo o poder da gratidão? Ele já tinha sido curado, ele voltou, ele agradeceu, e o Senhor falou o quê? Seja salvo, a sua fé lhe salvou. Glória a Deus, esse é o poder da gratidão. Você não recebe só aquilo que você pede, mas você vai receber algo a mais do Senhor, porque você é grato. Aleluia! Esse é o seu Pai. Esse é o seu Pai que é bom o tempo todo e não falha contigo. Ele vê as coisas nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Não pense que as coisas passam despercebidas para o Senhor. Não. Ele está vendo. Mas Ele quer uma ação sua. Abra comigo em 1 Crônicas 16, 34. 1 Crônicas 16, 34, diz assim: rendam graças ao Senhor, pois Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Glória a Deus. Precisa de algo a mais? Mais? Não. Sabe, nós rendemos graças porque Ele é bom, e Ele é bom o tempo todo, porque a sua misericórdia, ela dura de geração em geração, porque o seu amor, Ele dura o tempo todo, porque o seu amor nos acompanha, porque Jesus, Ele não tem amor, Jesus, Ele é amor, e isso tem que ser o nosso entendimento. Salmos 92, 1 e 2 também vai dizer assim, ó, não precisa abrir, mas diz assim, ó, como é bom render, o salmista estava falando aqui, como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome. Ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Que a gente possa fazer que nem os salmistas fazia. Pai, como é bom render graças, porque teu amor dura para sempre, e a tua misericórdia nos acompanha. Sabe, nós temos um bom exemplo em Jesus também. Eu quero dar mais um exemplo para vocês, que é Jesus. Sabe, antes dele curar alguém, ele rendia graças ao Pai. Antes dele fazer algum milagre, ele rendia graças ao Pai. Que bom exemplo que nós temos. E eu quero ler com vocês Mateus 15. Mateus 15, do 29 ao 38. Vai dizer assim, ó. Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia. Depois subiu a um monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os mancos, os aleijados, os cegos, os mudos e muitos outros. E os colocaram aos seus pés, e eles o curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados curados, os mancos andando e os cegos vendo. E louvaram a Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Olha o cuidado de seu pai. Os seus discípulos responderam: onde poderíamos encontrar nesse lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente?
quantos pães você tem? Perguntou Jesus. Eles responderam, 7, e alguns peixinhos. E ele ordenou a multidão que se sentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos. Os discípulos a multidão. Todos comeram até se fartar. E ajuntaram-se 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens. Vocês lembram? Eles tinham 7 pães e alguns peixes. E eles conseguiram alimentar mais de 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Amém? Aqui nós podemos retirar alguns princípios desse texto, né? Para a nossa vida, para que a gente possa praticar, né? Claro, a gente não pode desconsiderar o dom da fé que operou o milagre da multiplicação. Não estamos desconsiderando isso. Até porque Jesus, ele conhecia a vontade de seu Pai, né, a respeito daquela situação. Ele conhecia também a necessidade daquelas pessoas que estavam ouvindo ele. Né, ele sabia que aquelas pessoas tinham fome, estavam ali há 3 dias ouvindo, vendo os milagres e não tinham nada para comer, né? E ele sabia que após aquelas pessoas terem se alimentado espiritualmente, elas precisavam se alimentar fisicamente também, né? E Jesus, como diz ali, ele se movia por quê? Íntima compaixão. Muitas vezes nós precisamos nos mover com íntima compaixão pelo nosso próximo também, amém? Sabe, Jesus, ele conhecia o caráter de Deus e cada um de seus atributos. Você conhece o caráter do seu Deus? Amém. Você conhece? Sabe, Jesus entendia que em Deus nós temos ampla suficiência. Que em Deus você tem ampla suficiência. Que em Deus você tem a provisão e tudo aquilo que você necessita, tudo aquilo que você precisa. Amém, queridos? Só que Jesus, ele ousava em fé. Ele não teve medo. Chegaram para ele e falaram, eu tenho 7 pães, alguns peixes. E tinha mais de 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, podemos dizer que tinha mais que o dobro de pessoas. Numa conta bem básica. E 7 pães. Jesus ousava. Jesus ousava em fé, ele sabia que Deus poderia fazer aquilo. Só que, por isso que ele era grato. Por isso que ele era grato mesmo antes dele ver aquilo acontecendo. Ele já rendia ações de graças ao Pai. Né? E no relato ali da multiplicação que nós vemos ali na palavra, nós temos essa chave, que é muito importante. Se você parar e ler com atenção isso que eu acabei de ler para vocês. Jesus, ele em todo momento, ele era grato, ele rendia graças ao Pai por aquilo que estava acontecendo. Ele rendia graças, Pai, eu rendo graças. E partia o pão, e entregava à multidão. Entregava os peixes à multidão. Sabe, a Bíblia diz o quê? Que nós devemos ser o quê? Imitadores de Jesus. Ele é o nosso maior exemplo. Sabe, se Jesus era grato, nós também devemos ser gratos. Amém? Qual que é o resultado da ação de graça e do dom da fé de Jesus? Qual que foi o resultado? A multiplicação, foi a fartura. Não foi nem só a multiplicação para para você. Foi a fartura, porque sobrou 7 cestos de pães. Sobrou pães e peixes. Amém? Esse é o resultado da ação de graça, de saber quem você é em Cristo, de saber quem você é em Jesus e aquilo que Ele conquistou para você naquela cruz. Ele conquistou todas as coisas. Taninha falou muito bem domingo passado sobre isso. Saiba quem você é em Cristo e já celebre antes, porque você entende isso. Sabe, que nossos corações permaneçam gratos
por tudo aquilo que Ele tem feito, sabe? E mesmo diante dos desafios. Sabe? É impossível alguém viver para o Senhor sem gratidão a Ele. É impossível. Sabe, quando nós somos gratos ao Senhor, nós estamos considerando a Sua palavra. E não as circunstâncias. Nós não ligamos daí para as circunstâncias quando nós entendemos aquilo que está na palavra do Senhor. Eu olho para as circunstâncias e eu falo, sai circunstâncias, eu não estou nem aí para você. Amém? Mesmo que as situações pareçam desfavoráveis. Sabe, nós não podemos abrir mão da palavra que é verdadeira, da palavra que é fiel, da palavra que não volta vazia. Essa palavra é a verdade e não terá outra. Nunca haverá outra. Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Glória a Deus por isso. Confie na palavra, querido. Confie na palavra. Ela é a verdade. Ela é imutável. Ela não muda. Pessoas podem mudar, mas a palavra não. Aquilo que o Senhor fez não muda. E a Bíblia diz o quê? A Bíblia não diz que devemos ser gratos porque o dia mau chegou. Não, ela não diz isso. As pessoas distorcem. Mas ela nos orienta a sermos o quê? Gratos independente das circunstâncias. E eu quero ler isso com vocês. Em Tessalonicenses 5:18. Primeira Tessalonicenses 5:18. Lá diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Qual que é a vontade de Deus? Dar graças em todas as circunstâncias. Amém? Sabe, o Senhor, Ele vela pela sua palavra, para que ela se cumpra. A palavra dEle não volta vazia. Como diz o meu amigo Vitor, ela é viva e eficaz. Ela é viva e eficaz. Aleluia. Só que muitas vezes nós somos negligentes com aquilo que chega na nossa vida. Sabe, tem pessoas que recebem algo grandioso, recebem milagres, vive de glória em glória, mas não querem ter um relacionamento com o Pai. E pecam nisso. Tornam isso comum, algo que é sobrenatural. Algo que não é natural. E fazem igual aqueles 9 leprosos que a gente leu no início. Saem com a sua bênção, mas foram ingratos com aquele que os curou. Não quiseram ter relacionamento com o Senhor, com aquele que os curou, com aquele que dá bênçãos multiplicadas para nós. Que a gente não se pegue na mesma situação daqueles 9 leprosos. Aleluia, aleluia. Amém. Sabe, eles decidiram seguir a vida deles sem demonstrar gratidão. Sabe, Jesus, Ele sabia de quem Ele era filho. Sabia da grandiosidade do Senhor. E mesmo assim, mesmo antes de qualquer ato, Ele agradecia. Que a gente possa ser que nem o nosso Pai. Sabe? Pegue Ele como exemplo. Maior exemplo que esse não tem. Sabe, lembrar é um exercício que nós precisamos colocar em prática muitas vezes. Muitas vezes a gente se pega se esquecendo daquilo que o Senhor fala conosco, daquilo que o Senhor já prometeu, daquilo que Ele diz ao nosso respeito. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus, sabe, nós precisamos nos lembrar de quem nós somos. Eu disse isso e volto a falar para vocês com muito amor. Eu mandei lá no grupo essa semana
se você não está no grupo da nossa igreja, converse com o pastor no final, que ele vai te adicionar. É comigo? Então é comigo. Eu coloquei lá no grupo a ministração da Tânia, de domingo passado. Que ministração poderosa. Volte lá e ouça, escute, assista. E curta lá a nossa página também. Eu, como a líder da comunicação, tenho que fazer isso também. Ai, brincadeira. Para animar, vocês estão me olhando sério. Sabe quantas vezes as ações de graças elas são mencionadas na palavra do Senhor? Muitas vezes, né? Paulo, ele escreve a Timóteo o quê? Em sua primeira carta, 1 Timóteo 2:1, antes de tudo, recomendo o quê? Ações de graças. Amém. Ou melhor, podemos ler inteiro aqui, ó. Antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Sabe, o Senhor, Ele está esperando de você uma coisa só, um coração grato. Render glórias a Ele, render ações de graças. Essa precisa ser a nossa essência. Amém. Essa precisa ser algo valioso dentro de nós. Amém, queridos? Que possamos sair hoje daqui com esse entendimento. Sabe, nós precisamos agradecer independente se nós estamos com vontade ou não. Nós precisamos começar nas pequenas coisas. E daí a gente vai evoluindo. Mas nós precisamos começar por algo. Amém? Nós não devemos fazer isso só quando estamos com vontade, porque se for depender disso, muitas vezes a gente não está. Muitas vezes a gente, o trabalho nos cansa, a escola nos cansa, tem as tarefas, a gente dá mais importância para aquilo que está acontecendo na nossa rotina e a gente acaba esquecendo a pessoa principal. Que é o Senhor, aquele que te deu vida, aquele que te deu amor, aquele que se integrou numa cruz para que hoje eu e você fôssemos justificados, fôssemos livres. Amém, queridos? Sabe, quando nós somos gratos, nada daquilo que aconteça na nossa vida vai nos abater. Nada. Né? Paulo, ele disse, eu sei estar contente em qualquer situação. Por que Paulo, ele sabia estar contente, alegre em qualquer situação? Porque ele sabia o Deus que ele servia. E ele sabia ser grato ao Deus que ele servia. Amém. Render graças também é uma atitude de fé. Amém. Eu rendo graças antes por aquilo que eu sei que já chegou, mesmo eu não vendo. Eu já falo, Pai, obrigada, porque eu sei que já chegou na minha vida, mesmo antes de eu ver que aquilo se manifestou. Isso é fé. Crie, por isso falei. Desse mesmo modo eu creio, por isso eu falo. Isso precisa estar na ponta da sua língua. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Deixa eu avançar um pouco aqui. Fé e paciência, elas vão caminhar juntas. E a gente precisa ter entendimento disso, né? E eu quero dar um exemplo, que a fé, ela é como uma semente. Acho que a Carla usou isso esses tempos, falando nas ofertas, né? Fé, ela é uma semente que nós jogamos na terra, essa semente, ela vai brotar, ela vai crescer, e ela vai dar o fruto, né? Mas precisou do quê? De um tempo, precisou de um processo. E a gente esquece dessa palavra, o processo. Fé e paciência, elas andam juntas. Fé e perseverança andam juntas. Amém? Enquanto as coisas estão nesse processo de brotar e crescer, você vai desfrutar do fruto? Não, porque ainda está no processo. Mas você sabe que já nasceu o fruto. Agricultor nenhuma planta algo com a expectativa que não vai nascer. Ele planta com a expectativa que vai dar o fruto, ele vai colher, vai vender, vai gerar renda, coisas assim. E aquilo que você está crendo tem que ser a mesma coisa. Você já rende graças, Pai, obrigado, porque aquilo que eu pedi, eu sei que já chegou.
Pai, obrigada porque a minha cura já chegou. Pai, obrigada porque o meu milagre já chegou. Pai, obrigada porque a prosperidade já chegou dentro da minha casa. Sabe, está faltando alguma coisa? Faz que nem o exemplo que o pastor dá. Bate nos armários e declara a palavra. Está sem carro? Vai na garagem da sua casa, vai numa vaga e declara: meu carro já chegou. Vocês podem rir da minha cara, mas eu vou contar uma coisa para vocês que me veio. Foi o ano passado, eu acho, né? Final do ano passado, eu e o Alan, a gente tinha um sonho, a gente tem o sonho de comprar um carro. Um carro específico. O Alan chega para mim, meu esposo. Oi? O Alan chega para mim e fala assim: marquei o test drive. Eu falei: marcou o test drive do quê, menino? Dele: do carro que a gente vai ter esse ano. Ele marcou o test drive. Nós fomos até o porto. Eu entrei dentro daquele carro, que é o sonho dele, que é o nosso sonho. E a gente declarou a palavra dentro dele. As pessoas passavam e ficavam olhando aquilo, achavam estranho, mas eu não estou nem aí para aquilo que pensam. Porque eu creio num Deus que é fiel e verdadeiro para cumprir aquilo que está na sua palavra. Eu entrei dentro daquele carro e falo: pai, obrigado, porque já chegou esse carro na minha garagem. Todo dia, eu entro na minha garagem e falo: pai, obrigado, porque o carro do jeito que o Alan quer vai estar aqui. E já chegou. O que você está precisando? O que vocês estão precisando? Ousem. O Senhor está falando, hoje eu acordei com isso e falei para o Alan. Falei: o Senhor está me levando para outro caminho. Era uma coisa, mas tá. Ousem. Começa a declarar que da sua boca saia a fé, que não saia a murmuração. Na palavra do Senhor diz que a língua tem o poder da vida e da morte. Comerão do seu fruto aqueles que souberem usar. Você está usando a sua língua para quê, querido? Você tem um Deus que te prometeu todas as coisas. Você já é abençoado. Você não precisa pedir: Senhor, me abençoe, porque Ele já te abençoou. O Senhor já te curou, porque Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O Senhor já te fez próspero, o Senhor já te fez rico. Você é mais que vencedor. Aleluia! O que está precisando chegar na sua vida? Glória a Deus! Eu vou pular tudo isso aqui. Aleluia! O que está precisando? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andei ansiosos. Me subiu isso. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não ande ansiosa, Carla. Mas apresente a Deus, com súplicas, aquilo que você precisa. Ele está falando contigo: apresente a mim, filha. Apresente a mim. Já chegou! Aleluia! Isso! Ela está sendo ousada e você, querido. Glória a Deus. Apresenta aquilo que você precisa. Ei, entrega o seu fardo, seus medos. Chega de medo. Hoje você vai sair daqui diferente, sem medo. Eu não aceito isso. Aleluia. Se Deus disse, Ele vai cumprir. Glória a Deus.
igreja. Ele está te dando a oportunidade hoje. Sabe, hoje de manhã subiu uma coisa muito forte no meu coração. Muito forte, que eu parei e comecei a orar. Eu parei tudo que eu estava fazendo para ouvir aquilo que o Senhor estava falando comigo. E Ele falava que era para falar para vocês. Qual que é o sonho que você deixou por causa do medo, por falta de persistência, por causa das circunstâncias que muitas vezes te param no meio do caminho? Qual que é o sonho? Qual que é o sonho que muitas vezes você enterrou? Por medo. O Senhor está falando contigo, eu sei. Ele está tratando no seu coração agora. Hoje Ele diz: eu restauro tudo aquilo que você deixou no meio do caminho. Eu restauro aquele sonho que muitas vezes você adormeceu por causa de medo. Eu restauro tudo aquilo que você deixou para trás por falta de persistência. Porque muitas vezes você não confiou em mim. Eu estou te dando uma chance. Reaviva esse sonho. Reaviva esse sonho. Ouse em fé. Corra. Corra em direção àquilo que o Senhor tem prometido para você. Corra em direção àquilo que o Senhor tem prometido para você. Não tenha medo. Abra sua boca e declare. Abra sua boca e declare. Ele está te dando hoje essa oportunidade. Hoje é dia de celebração. Hoje não é dia de tristeza, não. Eu quero que você se alegre com aquilo que o Senhor está colocando no seu coração. E te relembrando coisas do passado que muitas vezes você deixou passar por falta de confiança nele. Hoje Ele te diz que Ele é o teu Deus e que Ele vai à frente de tudo aquilo que você precisa. Pegue isso pela fé.